seja, poderá ser nulo. É nulo. De fato, é de direito. De uma interpretação. Está escrito aí, conflito de competência de fora. Ok, mas só que aqui, negativo. Aí você está enganado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se houver um caso desse, o conflito de competência tem de ser anulado ex officio. Sabe o que é anulação ex officio? Escrito. O juiz mesmo, na atividade que dele, tem de anular o processo. Ou ele remete, ele se julga incompetente e remete o processo. E depois volta para continuar o julgamento, porque ainda não deram a competência para a justiça de trabalho. Essa briga que nós vemos aí, correto? O pessoal do Tribunal do Trabalho querendo julgar o direito de propriedade. O que deveria ser dado pela Constituição? Já que eles querem cumprir a desapropriação constitucionalmente, tem de dar o quê? Delegar poderes para isso, e a Constituição não dá bem. É matéria constitucional e vai para o Supremo? Não. Por quê? Porque tem aqui a origem da lide é o quê? Laboral. É laboral. Vem de uma relação de quem? De trabalho. E relação de trabalho é julgada onde? Ou seja, todo mundo aqui já deu processo? No processo, para você jogar para o STF, você tem que ter motivo constitucional, fundamento constitucional, causa presente constitucional, através do RE, recurso extraordinário. Você chegaria até o STJ, mas o STJ não tem competência decisória para a matéria de Constituição. Então, dependendo do caso, ou seja, dependendo da questão, você conseguiria o RE. Dependendo. Entendeu? Então, não necessariamente iria para uma discussão na série. Ok, pessoal? Bem, para terminar, queria mostrar para vocês o casamento homoafetivo. Quem tem código civil aí na mão? Tem? Dá para pegar e bater. Quem tem código civil? Mil fala do casamento, 1.700 alguma coisa. Vão anotando aí para depois vocês verem a combinação hermenêutica dos artigos. 1723, o Código Civil, que fala sobre a união de Estado. O parágrafo 1º dele, tomando desse artigo, ele fala pedido dos companheiros. Ok? Gravemente, pedido dos companheiros. Vamos lá onde fala, qual é o artigo que fala do casamento, gente? Mas esse artigo aí, já há uma Não. Aí eu vou dizer por que não há. Vou dizer por que hoje ainda não. Aí eu vou falar duas coisas para vocês para finalizar. Tá?
notaram que é companheiro, né? Aí no artigo 123, diz assim, é reconhecida como entidade familiar. Grave isso, entidade familiar. A união estável entre homem e mulher. Aí, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Gravem o que eu quero dizer para vocês. É reconhecida como entidade familiar a união estável, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Vamos lá para o casamento. Qual é o artigo do casamento aí? Me ajuda aí, gente. 1600 e que? Anotem também o artigo 1634, do exercício do poder familiar. Compete aos pais quanto à pessoa dos menores, ou seja, compete aos pais, tá? Qual é o artigo do casamento, pessoal? Mil quinhentos. 336. Aí os artigos do gravando que eu estou falando. Ô, minha mulher. Não, eu te falo do casamento. Olha o cara. 1511. Vamos lá. 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Gravado, né? Olha o que está dizendo o comando do Código Civil. Aí ele diz, aí o 512 não adianta, bora para o 1513. É defeso, ou seja, é proibido a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída por quem? Pela família. Aí encontramos o primeiro obstáculo, no 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam. Veja só, antes ele vem sempre falando o quê? Família, família, família. Agora ele cai para homem e mulher. Lá na união